Das várias falas, a gente viu que a reduzida cultura científica nos países como o nosso é um sério problema, né? E o que nós vimos hoje foi a apresentação de 3 falas, onde esse movimento da divulgação na esfera acadêmica e na esfera científica existe, né? Então, eu gostaria de perguntar à mesa, fiquem à vontade, nós podemos pensar que a divulgação da ciência é um dos grandes problemas do nosso século? Como é que a gente pode pensar uma sociedade que pense mais a cultura científica? Eu vou pensar algumas questões a partir de algumas reflexões que eu venho. Não é uma resposta fechada, mas é o que eu imagino de algumas questões. Bom, na atualidade a gente vive um momento crítico, né? E que esse momento crítico, de certa forma nós avançamos, esse momento crítico, de certa forma também, é um reflexo de uma política de produção e divulgação do conhecimento, pensando o seguinte: no século XIX, quando começaram as primeiras atividades de divulgação científica no Brasil, o ideário que se tinha nós precisamos de fazer ciência e divulgar ciência, porque nós precisamos chegar a um patamar de desenvolvimento e civilização como os países da Europa e os países dos Estados Unidos. Então, as atividades de divulgação científica começam quando a família real chega no Brasil, que aí abre as primeiras universidades, e aí criam primeiros institutos, publicam-se os primeiros livros, muitos deles traduzidos de fora para poder divulgar o conhecimento. Então, era assim que se pensava. Os anos se passaram, as instituições elas aumentam, a produção aumenta, a divulgação aumenta, criam-se as revistas, criam-se os institutos, amplia-se a possibilidade de museus. Só que a gente vem caminhando para, pensando agora na atualidade, uma situação em que esse ideal, não sei se ainda é perseguido, porque o que a gente tem é um momento sócio-histórico de é melhor deixar como está, porque ideologicamente a gente tem a possibilidade de domínio sobre isso. Então, eu não vou ampliar mais a rede de universidades, eu não vou dar mais fomento para a pesquisa, porque eu preciso ter um domínio social, eu preciso ter um domínio cultural sobre essas pessoas que estão hierarquicamente inferior a mim. A gente viu recentemente a possibilidade de corte de verbas, a gente vê cotidianamente o sucateamento da educação pública brasileira, que é reflexo de uma política e de um pensamento que divulgar o conhecimento não é importante. Outras coisas são mais importantes do que criar universidade, de que oferecer uma educação de qualidade. É mais ou menos uma reflexão que eu venho fazendo. Obrigada. Só para complementar o que o Urbano falou, né, eu penso, né, que, dado o contexto que a gente vive, é meio desanimador, né, de fato. Mas eu prefiro ser otimista, né? Eu prefiro acreditar que a gente pode, de alguma forma, lutar contra isso que está aí, né? A discussão sobre divulgação científica não é nova, né? E nós na área de letras, sobretudo, temos muita dificuldade de fazer divulgação científica. Então, eu acho que eu escrevi um texto uma vez, algum tempo atrás, em que eu tratava sobre isso. Não era na perspectiva bacteriana, mas era um trabalho que eu fiz lá no doutorado com a Gladys, falando sobre questões relacionadas a preconceito e intolerância na linguagem, né? E aí eu pensava que, para a gente, né, enfrentar a questão que a gente se propunha lá, é que a gente precisa trabalhar a divulgação científica entre nós, pesquisadores. É desafiador, é mais problemático, desafiador, porque a gente vive assoberbado de coisas, não consegue dar conta, né, de tanta exigência de produzir artigo científico, que, inclusive, é muito mais valorado do que produzir um artigo de divulgação científica no contexto da pós-graduação brasileira. Então, é meio desanimador, desolador quando a gente pensa isso. Mas eu acredito que a gente tem que começar, né, aquelas forças no movimento contrário e fazer defesa disso, e abraçar isso, né? E eu acredito que as questões que eu estava colocando aqui podem nos ajudar também. Eu acredito que a gente precisa potencializar a qualidade da nossa produção científica, né, da nossa área, trabalhar com os jovens pesquisadores de forma que os produtos que eles produzam sejam produtos cada vez, né, com qualidade mais elevada. Então, eu acredito que a gente tem esse duplo desafio. É para nós mesmos, pesquisadores, ensinar esses jovens pesquisadores e fazer divulgação científica. Mas é óbvio que tem um contexto
contexto difícil que a gente está vivendo, sobretudo na pós-graduação, considerando as exigências de ser A1, A2 ou B1, por exemplo. Né? Pesquisador, doutor que está na pós-graduação, tem que produzir nesse lugar de estar entre A1 e B1, no máximo com estudantes, B2, B3, vai lá. Né? Então, assim, não é fácil. Né? Produzir demanda tempo, demanda dedicação. E a gente orientar 6, 7 alunos de doutorado, 10, tem gente que tem até 13, 15, não é humano. Né? Ou a gente sacrifica o final de semana, ou a gente não faz isso. Então, é meio que desolador quando a gente considera esse contexto, mas a gente precisa enfrentar. Estou aqui só vendo a reação dos alunos. Eu tenho uma experiência bem recente. Eu acabei de sair do mestrado. Pedi para sair, foi mestrado em educação, né? Não foi fácil, mas eu fiquei durante muito tempo me questionando por que a gente não esse otimismo é meu também. Eu sou bem otimista, mas eu sou muito radical com o meu tempo. Então, chegou um ponto que eu só vivia para orientar, só vivia para cobrar artigos. Né? Um dos meus alunos que estava ali atrás, eu acho que ele acabou de sair, né? Sofreu, né, no mestrado. E acaba que a gente, às vezes, fica assim, como é que eu vou produzir se eu não tive tempo de ler? Se eu ainda não tive um tempo de fazer uma elaboração cognitiva, teórica, com aprofundamento. Mas aí vem a política da pós, que diz assim, olha, tem que produzir neste ano tanto. Quando eu me libertei, essa minha saída, eu produzi mais do que quando eu estava dentro do mestrado. Né? E produzi praticamente coisas com o que eu vejo com mais qualidade e profundidade do que quando eu estava naquela rotina desenfreada, desumana, que eu acho, né, de vários orientandos. Então, a gente já tem uma visão, eu tenho uma visão pessoal sobre isso, como professora de produção textual, de metodologia, na graduação. Na graduação, a gente quase não forma cientista. A gente tem 1 ou 2 alunos de PIBIC. E esses alunos são aqueles que se destacam numa situação de avaliação de mestrado, porque eles são preparados para aquela escrita. Então, eu acostumei, eu acho que eu fiquei mal acostumada, de sempre ter um bolsista PIBIC que ficasse comigo 2 anos. Então, quando ele sai, ele leu bastante, ele produziu bastante. E aí a entrada dele para o mestrado é muito mais facilitada. Aquele aluno que não veio do PIBIC e que se depara com essas disciplinas que têm a exigência do artigo, né, e muitas vezes eu já vi colegas mudando a sua atividade final de curso, porque olhou e disse assim, Araceli, eu não tenho condições, essa turma não rende para produzir um artigo, nem um artigo coletivo. Então, isso cai naquilo que você colocou, que eu achei muito interessante. Né? Nossos alunos não estão conseguindo ler os teóricos na sua profundidade e nem os periódicos. E aí, como é que eles vão produzir? Então, isso, para a produção da pós-graduação, é importantíssimo. E nós somos muito cobrados. Então, chega uma hora que você está naquela roda viva e, quando você vê, não tem qualidade, está fazendo por fazer, e, às vezes, aquele aluno que gosta de escrever, que tem uma tendência boa para pesquisar, ele nem consegue publicar, porque as exigências dos periódicos, cada vez mais, eu não sei vocês, mas eu sinto que alguns periódicos estão se fechando muito, e as publicações são as mesmas, né, as mesmas vozes. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar não só na política da produção do conhecimento, da divulgação do conhecimento, como um programa de pós-graduação está formando o seu autor, né, o seu autor pesquisador, e redimensionar. Eu acho que está na hora da gente pensar nisso. Né? Infelizmente, eu estou vivendo isso nessa semana. Né? Me pediram a tabela de quantas publicações. Então, assim, não foi assim, o que você publicou? Qual é o valor disso? Passa aí um número, no quadradinho lá que eu mandei, você só preencha. Então, a gente está virando só estatística, infelizmente.